Fala aí, rapaziada, Vitor Dória aqui com vocês. Hoje eu tô aqui para falar do Jits King, que aconteceu esse fim de semana em Clearwater, aqui na Flórida, pertinho de Tampa. E eu tive lá, o pessoal daqui da academia foi todo mundo para lá, eu pude acompanhar o evento inteiro. E foi um espetáculo, cara, porque a chave, né, as chaves, os 16 atletas, pô, cara, tinha muito confronto bom que eu queria ver ali, muito mesmo. Eu e todo mundo, né? Você, não sei se você acompanhou aí pelo Flow Grappling, mas, cara, foi um evento muito legal. Apesar de, mais uma vez, não ter possibilidade de fazer um evento grande, com grande ocupação, com grande attendance, porque essa situação de coronavírus ainda, apesar de que aqui na Flórida já está avançado, a gente já está na fase 2, aí indo para a fase 3 de abertura, ainda não tem locação, teatro, lugar grande para você alugar e fazer um evento. Então o evento aconteceu numa academia muito bonita, inclusive lá na área de Clearwater, e com um tatame muito bacana, fizeram a produção dentro do possível, ficou muito legal. Uma iluminação boa, as câmeras estavam colocadas de uma maneira legal, eu vi aí as lutas de novo pelo Flow Grappling hoje, e não só, aí gostei muito do que eu vi, mas aí só que o que aconteceu? Como eu vi as lutas pelo Flow Grappling de novo, vi o evento inteiro praticamente, eu também li as predições deles, né? As previsões do pessoal do Flow Grappling, que é um pessoal que entende do que tá fazendo, né? Vamos combinar, os caras, pô, eles entendem da luta, eles entendem da competição, eles sabem o que eles estão falando ali, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu achei, quando eu li as predições deles, eu já tinha lido antes e li de novo hoje depois do resultado, eu vi aonde eles erraram e por que eles erraram tanto na predição, né? Eles erraram demais, foram muito longe na predição, mas ok, eu entendi por que eles erraram, eu quero aqui explicar por que eles erraram tanto, porque eles não consideraram os pontos principais dentro da regra que era, quer dizer, pode ter considerado, mas então em cima disso fizeram as predições, na minha opinião, bastante equivocadas. Eu li antes, achei errado, mas vamos ver o evento, né? E com o evento deu para comprovar que estava muito errado. Então esse vídeo é mais para... eu não quero debunk, nem falar, vocês só falam merda. Não, muito pelo contrário. Eu acho que eles fazem um trabalho excelente. Só que, né, acho que foram um pouco rasos na análise para dizer quem ia se dar bem, quem ia chegar nas finais, etc e tal. Vamos falar aqui rapidamente de como é o evento. O evento era um evento chave de 16, né? Então tinham 8 de um lado, 8 do outro, e aí ia lá, eliminatória. Perdeu, sai, perdeu, sai, perdeu, sai, e depois chega na final. Então são 4 lutas para ser campeão. Primeira luta, segunda, semifinal e final, né? Então, de um lado, 8 caras, de outro lado, 8 caras. A regra, estava falando a regra do ADCC, não era a regra do ADCC. Não era a regra do ADCC. Tinha algumas similaridades, por exemplo, pode a porra toda, pode chave de calcanhar, pode o cacete A4, pode ripping, pode tudo, né? Agora é o seguinte, o tempo era 3 minutos sem ponto, emenda direto em 3 minutos com ponto, ou seja, é um tempo de 6 minutos sem intervalo, só que 3 minutos não vale ponto. E os outros 3 minutos vale ponto, certo? Acabou empatado, um overtime de 2 minutos. Acabou empatado, mais um overtime de 2 minutos. E esses overtimes são de golden score, né? Quem pontuar primeiro ganha. E se não pontuar, simplesmente decisão do árbitro. Um árbitro só, decisão do árbitro, tá? Então só aí você já vê que tem muita coisa diferente. É uma composição parecida, mas não é igual. É uma mistura de ADCC com a IBJJF, porque tem a pontuação, porque tem lá os 3 segundos para esperar dar o ponto. No ADCC os caras esperam 20 segundos para dar um ponto. E ali eu vi muita coisa, apesar que no ADCC a última vez também nego deu ponto rápido para uns, deu ponto devagar para outros, aquela coisa, né? Então, tinha semelhanças, mas não era a regra do ADCC como estavam dizendo. Ok. Partindo desse princípio de que de como é a composição das chaves e como era a regra, eu
tenho a minha opinião com relação ao que é mais importante para você ser campeão num evento desse. Na minha opinião, o primeiro quesito mais importante de todo é o condicionamento físico. Você está dizendo o quê, Vitor? É o cara que pode lutar longamente? Não, porque as lutas não são longas, elas são curtas, elas são no máximo 10 minutos. Elas são 6 minutos mais 2 mais 2, sendo que esses 2 minutos são de golden score, então pontuou, acabou. Não tem aquela coisa de pontuei, tem que segurar e manter a vitória. Não, pontuou, acabou. Né? Então, eu acho que o condicionamento físico, mas não endurance, como é no ADCC, que às vezes tem uma luta que uma final vai até 40 minutos, né? Ou no mínimo 20 minutos com 10 mais 5 mais 5, né? Era muito menor aqui. Então, não estou falando de endurance, estou falando de força, cara forte, e gás, mas gás explosão. Aquele cara que consegue explodir várias vezes sem cansar, ou cansando menos que o outro. Né? Esses caras, pra mim, são os mais favorecidos. Quem são esses caras entre os 16? Na minha opinião, o Jason Hall, o Pedro Marinho, o Bebê Monstro e o John Combs. São os caras que pra mim são os mais explosivos, os que têm maior stamina, maior pressão e, porra, os caras que conseguem decidir ali porque eles têm muito coração. São caras com muito coração, né? É uma característica que não é técnica, mas é uma característica, pra mim, a mais importante num modelo de luta desse, de campeonato como esse. Muito coração. Segundo quesito muito importante, instinto assassino. É aquele cara que, ao contrário, não tá nem preocupado com a regra, ele vai pra pegar. Ele quer arrancar o calcanhar, quer pegar o pescoço, quer arrancar o braço. O cara é matador. Quem são esses aí, na minha opinião? O Pedro Marinho, que é aquela guilhotina terrível, vai pra dentro da guilhotina de tudo que é jeito. O William Tackett, que é pegador demais, tá nem aí pra ponto, pra regra. O Jimenez, o Robertinho Jimenez, acho que é o mais de todos aqui, com o maior instinto assassino, aquele quando você olha, ele tá nas tuas costas já te pegando. E o Oliver Taza. O Taza que é muito bom ali aquela enrolação ali embaixo, de se embolar nas pernas, pegar calcanhar, pegar pé, pegar leg lock. Muito bom. Então esses 4 para mim seriam os caras mais instinto assassinos, mais finalizadores. Aí o terceiro quesito, estratégia. Como é que eu vou lutar a luta? Como é que eu vou me sobressair na luta? O que eu vou fazer nos primeiros 3 minutos, nos segundos 3 minutos? Que aí já não é esse pessoal que é mais finalizador, já não pensa muito nisso. Então os caras mais estratégicos. Na minha opinião, o Jason Hall, que é um cara muito bom de queda, né? Que sabe ali, vou segurar os 3 minutos, outros 3 eu vou botar para baixo e tal, fazer o ponto. O Tama, o Johnny Tama, o atual campeão mundial no Gi, também tem uma estratégia muito boa, é um cara que faz uma guarda praticamente intransponível e muito maleável, muito flexível e raspa muito bem, sobe muito bem, podia usar isso também, tem essa estratégia. O Bebê Monstro, que, será que ele, porque é um cara que também tem um takedown feroz, e na hora que vale o ponto ele vai nas pernas e resolve, né? E o Taza também, que é outro cara estratégico pra cacete. Por quê? Porque é um cara que, quando precisa, ele tá ali embaixo, se enrolando, saindo no teu pé e pode fazer uma finalização ali ou pode te raspar, subir com muita facilidade. E não é bobo em pé, não. Mas o forte dele é fazer guarda. O quarto quesito pra mim importante, que pra mim é o menos importante dos 4, é a técnica apurada. O cara que é muito técnico, o cara que é muito bom. Tackett, o Jimenez, Robertinho Jimenez, o John Combs, que pode não ser um guardeiro, não pode não ser aquele cara com jiu-jitsu, mas ele tem uma técnica em pé que é absurdamente apurada, né? E, mais uma vez, o Taza, que é um cara que, meu irmão, tem uma técnica muito apurada por baixo, não tem como discutir. É o melhor pegador de pé, calcanhar e perna que tinha nessa chave toda aí, entendeu? Então, só daí você vê os destaques que eu achava que, quanto mais... Teve nome aqui que eu não citei. Teve nome que eu não citei aqui. Esses nomes, para mim, seriam os que perderiam de primeira, ou no máximo de segunda. Como tem um confronto lá, por exemplo, o Sanches contra o Benji Silva, eu conheço pouco o estilo deles. Então eu não sabia o que ia acontecer ali. Mas alguns confrontos eu não tinha dúvida. Mas é aquela coisa, ninguém ganha a luta antes da luta acabar. Então a luta tem que começar e acabar para você falar, não, realmente é isso aí. Então, essas características para mim são as principais para você definir quem ia se dar bem nesse campeonato. O que o Flow Grappling eu vi que ele
usou como quesito ou pensou? Como é que eu vi as predições deles? Consideraram muito o nome do cara. Ah, o Johnny Tama é campeão mundial, o Robertinho Gimenez é uma fera, é um monstro. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas isso não pesa tanto para analisar um campeonato desse. Nome não ganha luta. Nome não ganha luta, filho. O que ganha luta é o pau Pereira na hora ali, né? Faixa, não vejo um faixa marrom ganhar esse. É um campeonato muito stacked, com muito cara fera. Não vejo um faixa marrom chegar. Deixa eu te contar um negocinho. No Gi não tem faixa. Não sei se vocês notaram ainda, mas no Gi não tem faixa. Tanto é que tem faixa azul, faixa roxa aí, complicando a vida de faixa preta, ganhando aí no Gi, entendeu? Várias vezes. Por quê? Porque no Gi não tem faixa. Faixa é pra amarrar kimono. Se não tem kimono, não tem faixa. Então vamos parar com esse negócio. O faixa marrom ganhou do preta, o azul ganhou do roxo, o roxo ganhou do preto, o marrom ganhou do... Não interessa. No Gi não tem faixa. Então vamos parar com isso. Eles consideraram muito... Eu tenho certeza que pesou. Pô, não vou botar nenhum faixa marrom chegando no final ali. É o que aconteceu, né? E também a técnica, eles consideraram que não está errado, mas assim, consideraram muito o Robertinho Gimenez, consideraram muito o William Tackett, consideraram muito como é que é o nome do menino? Consideraram muito o Taza e o Tama, o Johnny Tama. Porque são caras muito técnicos, com um jiu-jitsu muito bonito, muito, porra, plástico, né? E consideraram também os resultados. Como é que foi o histórico deles? Pô, o Tackett está vindo de várias vitórias. O Gimenez acabou de arrebentar no Third Coast Grappling de kimono, que é outra história, né? O menino lá, o Watson, que é muito bom, ganhou tudo de marrom no Gi, o cara é fera, né? O Tama, campeão mundial, atual campeão mundial, né? Então consideraram essas coisas. Para mim, eu acho que esses quesitos têm muito menos peso do que os que eu falei primeiro. E aí, meu amigo, você vê na análise do Flow Grappling, do pessoal do Flow Grappling, que teve um ou dois ali que citaram, por exemplo, o Oliver Taza nas finais. Foi a única predição certa, que eu não tinha dúvida, que eu imaginava que iria acontecer. Porque o Taza, ele é muito diferenciado da galera aqui. Entendeu? Ele é muito diferenciado, ele é muito bom. Mas ele não é um cara muito forte, não é um cara muito atlético, não é um cara absurdamente explosivo, não é. Ele não tem essas características, mas ele é muito bom, ele compensa, né? Pô, mas o Tackett não tá na mesma situação? Tá na mesma situação, mas ele é mais fraco. Ele é ainda mais fraquinho de força, ele ainda é muito menino de força, né? O Robertinho Gimenez é forte, é grande, mas aí tem os confrontos diretos, que é outra consideração. Como é que ficou a chave? O Jason Hall contra o JB, ia dar Jason Hall, pum. O Pedro Marinho contra o David Garmo, ia dar Pedro Marinho, pum, deu. O Tackett com o J.J. Wilson, ia dar o Tackett, deu. O Gimenez contra o Yuri treina comigo, é meu brother, mas tá voltando a lutar grappling agora, tava no MMA há muitos anos, tá voltando, tá pegando o gosto pelo grappling de novo, e porra, ele tem muito futuro. Mas ele tá voltando agora. Então eu imaginava que o Gimenez, que podia surpreender, luta é luta, mas eu imaginava que o Gimenez não ia ter muita dificuldade se ele conseguisse encaixar o jogo. Foi o que aconteceu, ele encaixou o jogo e pegou rápido, né? E tá aí, Gimenez. Aí, porra, quando falaram, aí do outro lado, Bebê com o Tama. Deram barbada que o Tama ia ganhar do Bebê. Eu não tinha dúvida, o Bebê treina comigo também. Eu falei pro Bebê, eu falei até pro Cyborg, porra, cuidado, eu falei... Não precisa de cuidado. O Tama é muito bom, mas o Bebê vai derrubar a hora que quiser. Então é só ser esperto e botar pra baixo na hora que der chance. Quando tiver valendo ponto. É estratégia. O cara tem a técnica do takedown e a estratégia do tempo, o cara acerta. Eu tava tranquilo com essa luta. Tava todo mundo meio tenso lá. Falei, o Bebê vai ganhar essa luta, não tem dúvida. Apesar do Johnny Tama ser uma fera. E não preciso nem dizer que ele é uma fera. Ele realmente é. Foi pro overtime e o Bebê ganhou no finalzinho, né? Mas ganhou. John Combs com o Watson. Porra, o Watson tem uma guarda poderosa. Meu irmão, o John Combs é sacanagem. Aquele cara não cansa, bicho. Ele é muito monstro. Ele é muito forte. E ele pegou o Watson na guilhotina, se não me engano, né? Acho que o Watson deu mole ali. O John Combs encaixou a guilhotina. Também cruel aquela guilhotina dele. E deu o Combs, que era a luta que eu queria ver. O Bebê com Combs. Essa luta era a luta que eu queria ver. Aí o Sanches com o Benji, como eu não conhecia muito o estilo deles, deu o Benji ali. E o Taza com o Gabriel.
Gabriel Castro é um menino muito bom, faixa marrom. Deu um trabalho tremendo pro Taza. O Taza só finalizou no overtime ali, numa leg lock que o Gabriel deu mole. Deixou a perna ali, deu mole. Então essa situação ali fez com que tivesse lá em cima o Jason Hall com o Pedro. E aí eu não tinha, mais uma vez, não tinha quase dúvida nenhuma de que o Pedro ia ganhar do Jason Hall. Porque trocar em cima ali, o Pedro encaixa a guilhotina, o cara vai entrar nas pernas dele. Ele vai dar a guilhotina. Vai entrar nas pernas, vai dar a guilhotina. Vai tomar 20 guilhotinas, uma hora bate, cara. E não deu outra. Pegou na guilhotina. É só saber como é que o cara luta. Eu sei como... O Pedro não treina comigo. Adoro o Pedrinho. Ele não treina comigo. Mas eu não tenho dúvida que se você entrar nas pernas do Pedro, você vai tomar a guilhotina. E se você não tiver um pescoço desse tamanho, você vai bater, filho. Ou vai dormir. É muita pressão aquela guilhotina dele. Tá? Aí depois, Tackett com o Jimenez. Todo mundo queria ver essa luta. Eu tava louco pra ver essa luta também. Sabia que ia ser uma luta técnica. Mas eu me perguntaram, o que você acha? Eu falei que o Jimenez ganha. Porque o Jimenez é maior. Ele é mais forte. O Tackett vai chegar nas posições. Tanto é que ele chegou... Posição de chave de calcanhar e não conseguiu finalizar. O Robertinho é maior, é mais longo, é mais forte. Então é difícil você sobrepujar a força numa luta dessa, de 6 minutos, muito curta. Porque a força vai durar, porque é pouco tempo. Se fosse uma luta de 20 minutos, o Tackett teria mais chance. Mais de 6 minutos, cara. E o Jimenez não é um cara paciente, então ele tenta resolver rápido, pode errar, como errou. Pode errar, então... Mas aí deu o Jimenez. Tá aí. Eu imaginava que ele ia ganhar, eu falei, cara, o Jimenez vai, não sei se vai amassar, mas vai ganhar. E ganhou, né? Então ficou Pedro e Jimenez de um lado. Do outro lado, Bebê e Combs, para mim foi a luta da noite, apesar deles não terem considerado. Eles consideraram o Bebê e o Taza. E olha só que engraçado. A semifinal, Pedro e Jimenez, Bebê e Taza. Eles não tocaram nos nomes, o Flow Grappling não tocou nos nomes nem do Pedro Marinho, nem do Bebê Monstro, nem do Valdir Araújo. Não tocou no nome deles. Para eles iam perder de primeira. E eu sabia, eu não tinha praticamente dúvida de que era um campeonato bom para os dois. Para mim, a final era... porque você é amigo deles, que o Bebê treina com você. Cara, pode até ter um pouco de bias nisso aí. Pode até ter. Eu queria que ele fosse essa final. Mas eu não imaginava uma final muito diferente, não. Pô, mas você achava que o Pedro realmente ia ganhar do Robertinho Jimenez? Pergunta pro Pedro, eu tava no corner dele, pergunta pro Pedro, quem quiser aí mandar uma mensagem pra ele, pô, o que o Vitor falou no teu ouvido ali na hora que você foi lutar com o Robertinho? Pergunta pra ele. Eu falei, cara, por melhor que o Robertinho seja, e eu tenho uma admiração tremenda por ele, falei por ele depois, o Pedro mora na cabeça do Robertinho. O Pedro lutou 2 vezes no Gi com o Robertinho, agora a final do Mundial no Gi, e ganhou na moral. Na outra vez no Third Coast Grappling finalizou, sabe? O Pedro tem o número do Robertinho, tem o endereço para ganhar. Então, um menino novo desse, às vezes a cabeça quebra um pouco na hora que encontra. Sabe? E eu senti isso, eu senti que, cara, o Robertinho não ia ter a maturidade, ele ainda não tem a maturidade para controlar esse ímpeto da cabeça dele. E ele começou muito bem, mas ele bateu no susto, cara. Aquela chave de calcanhar que o Pedro deu no Robertinho foi, cara, no susto. Ele ficou com medo de machucar. Tanto é que o pé dele saiu na hora que ele bateu. Ele podia não ter batido. Mas estava tenso, era uma luta tensa pro Roberto. Era uma luta tensa pro Pedro também. Mas eu falei pra ele, Pedro, fica tranquilo, cara, que, porra, apesar do moleque ser uma fera, você mora na cabeça dele. Ele já tá quebrado contigo desde o início. Entendeu? Mas não tira o mérito do Robertinho, não. Ele entrou pra ferrar com o Pedro. E conseguiu botar pra baixo, o Pedro no contragolpe conseguiu sair no pé e pegou. Foi pra final. Um cara que o Flow Grappling não tocou no nome, o Pedrinho não tocaram o nome dele, ele tá na final. Do outro lado, o Bebê com Taza. Foi uma luta que foi a luta da noite. Foi eleita a luta da noite. Eu achei a do Bebê com Combs mais lutão. O Bebê com Combs foi um arranca-rabo do cacete, foi uma pancadaria, cada queda linda, cada double leg espetacular. Foi uma luta de ADCC. Foi uma pancadaria, meu. Pancadaria. Foi muito bonito. Briga de bar. Foi muito maneira. Bebê com Taza foi uma luta mais estratégica. Eu falei pro Bebê, eu falei, olha só, meu irmão, mantém a cara dele longe. Mantém, ele vai ficar enrolando a tua perna. Só que o Bebê é um cara que sai muito bem de chave de calcanhar. Ele sai muito bem. Então, quando eu falei que o Bebê é um cara estratégico, ele dá a perna para você atacar o calcanhar dele e ele sair nas tuas costas, sair do teu lado. Ele faz isso muito bem. Ou ele entrar no scramble ali contigo e sair do lado. Aí você tenta levantar e bum, bota pra baixo. É um cara estratégico, é um cara, porra, já tarimbado. É o mais velho da chave aqui toda.
O cara mais velho de idade é o Bebê, um cara muito tarimbado, um cara com, porra, várias lutas de MMA, porra, com a DCC nas costas, com tudo, sabe? Um cara que luta muito, tá sempre lutando. Então, já imaginava. Agora, Bebê e Taza foi 6 minutos, depois 2 overtime de 2, ninguém pontuou porra nenhuma, e o Bebê perdeu na decisão por um motivo muito simples. Ele hesitou, ele ficou assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, na hora que era pra ter ido, ir nas pernas do Taza. E aí o Taza sentava e fazia aquela guarda complicada dele, que é difícil demais de passar, quase impossível. Então ele perdeu aí, ele perdeu no vacilo, que ele ficou assim, pô, vou ou não vou nas pernas. Não foi, o Taza ganhou a decisão, achei justo, sem problema. Eu não teria dado pro Bebê, porque ele realmente faltou, e o Taza buscou a finalização o tempo todo. Final, Pedrinho e Taza. Ali, eu já falei, Pedrinho, você é o campeão, você não perde essa luta, a não ser que você queira perder. Se fosse o Pedrinho com o Bebê, ferrou, meu irmão. Aí é salve-se quem puder. Não dá pra saber o que vai acontecer na luta do Pedrinho com o Bebê. Que, aliás, seria uma lutaça para qualquer evento casar. Mas o Pedro com o Taza, eu não tinha dúvida, apesar do Taza, mais uma vez, ser um dos mais técnicos ali, um dos mais perigosos, eu não tinha dúvida, porque o Pedro é muito sagaz de não deixar o pé encaixar. Ele é sagaz. Na verdade, ele perdeu, por exemplo, o Gordon Ryan no ADCC, deixou o pé encaixar, mas foi o Gordon, né, cara? O Gordon é diferenciado demais. Então, complicado. Só que, porra, com o Taza eu sabia que não ia ter muito problema. Eu falei, meu irmão, mantém a cara dele longe. Quando ele vier pra entrar, pra assim, jogar de baixo, empurra o queixo pro outro lado, crossface ali. Briga de mão, não deixa segurar, não deixa enrolar na tua perna. E você vai resolver o problema. Na hora que ele abrir pra você pontuar, você, pum, entra nas pernas. E foi o que ele fez. Ele botou pra baixo, segurou os pontos, ganhou nos 6 minutos. Não teve nem overtime. Campeão, $5.000. E não tocaram no nome dele. O Flow Grappling não tocou no nome. A galera, ó, senhor Ricardo Baleia, senhor Howell, senhor Ryan, todo mundo ali, cara. Chase, né? Reed, porra, ninguém falou do Pedro Marinho. Impressionante. Ele não é da minha academia, não, tá? Eu adoro ele. Mas, meu irmão, não falaram do moleque. Que loucura. Tem que dar moral pra esse moleque que ele tá arrebentando. Pô, não tem, do Pedro não é mais promessa não, cara. Pedro é realidade. Assim como o Bebê é um monstro. É um monstro, cara. O Bebê é monstro, né? Então é isso, o vídeo já tá longo pra cacete, eu queria dar só meu parecer com relação a isso. Como que você analisa um evento desse? Você tem que considerar tudo, você tem que considerar os confrontos diretos, você tem que considerar a disposição da chave, você tem que considerar as regras, favorecem um e desfavorecem outros. Por exemplo, essa regra é uma regra ruim pro Johnny Tama, que é campeão mundial BJJF. É uma regra ruim para ele. É difícil para ele lutar essa regra. É uma regra boa para quem tem um wrestling bom, como o John Combs, como o Bebê, como o Pedrinho, sabe? É uma regra que, apesar de ser complicada pro Taza, o Taza é um cara muito diferenciado tecnicamente. O Jimenez é muito diferenciado tecnicamente. O Tackett, muito diferenciado tecnicamente, mas tem os confrontos diretos. Como é que você... o Tackett ia lutar com o Jimenez, um dos dois ia rodar. E quem fosse lutar com o Pedro ia perder. Agora, se o Pedro, por exemplo, não ganha do Jason Hall, eu acho que o Jimenez ganhava do Jason Hall com facilidade. Com facilidade, porque ele ia entrar inteiro, ia dar aquela puxada de guarda dele louca, ia no braço, ia sair nas costas, com facilidade, ia pra final. O problema é que o Pedro é a pedra no sapato do Robertinho. Então deu o que deu. Vamos aprender a fazer essa análise aí, rapaziada. Se vocês quiserem me ligar antes do evento, você me fala aí que eu ajudo. Não, mas é isso. Grande abraço, pessoal do Flow Grappling. Porra, meu irmão, o trabalho de vocês é maravilhoso. Eu sou fã, um dos maiores fãs do Flow Grappling sou eu. Eu assino o Flow Grappling há anos e curto muito o que eu vejo ali e todas as resenhas e tal. Acompanho tudo, eles sabem disso. Sou fã de todos eles e principalmente dos que falam português e entendem português bem, o Ricardo e o Raul. Rapaziada, um grande abraço, fiquem com Deus, qualquer dúvida, qualquer comentário a respeito, joga aí que a gente vai conversando, tá bom? Valeu, fiquem com Deus aí, abraço.